Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos irmãos, estamos uma vez mais reunidos para meditar no Evangelho deste domingo, que é o 22º domingo do Tempo Comum. E este domingo apresenta-nos um Evangelho que nos faz imediatamente lembrar de um defeito que não é simplesmente pontual, assim, de vez em quando algumas pessoas têm esse defeito, não. É um defeito que toma todas as pessoas, é o pior de todos os defeitos, aliás, é a raiz de todos os defeitos, é o pai de todos os vícios e é precisamente o orgulho. É este defeito que aparece e que Nosso Senhor critica no Evangelho de hoje. O Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 1 e depois o 7º até o 14º, diz assim: Naquele tempo, Jesus entrou a um sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição e todos o observavam. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus disse-lhes esta parábola. Então, Nosso Senhor vai utilizar-se aqui do famoso recurso literário que ele sempre utiliza para transmitir uma mensagem, ou seja, ele vai utilizar-se desta linguagem figurada, desta parábola, para transmitir ao fariseu, que certamente o convidou, porque Nosso Senhor não ia entrar dentro da casa de um fariseu, sem mais nem menos. Talvez até, como fez em outras ocasiões, pudesse se autoconvidar, não é? Para fazer bem a alguém. Aqui, no caso, dá a entender que foram os fariseus, ou foi o fariseu concretamente, que quis convidar Nosso Senhor e todos o observavam. Ou seja, o homem tinha alguma intenção por trás para convidar Nosso Senhor. Há um aspecto também, há um facto que não está no Evangelho, e por isso ele pula alguns versículos, é que Nosso Senhor, no início desta refeição, cura um hidrópico. Ou seja, a hidropisia é uma doença que faz ter uma retenção de líquidos no organismo, ou seja, o organismo vai acumulando líquidos e a pessoa começa a ficar inchada, ou podem ser até as próprias células, mas normalmente são partes do organismo, que ficam inchadas. E Nosso Senhor era um sábado e Nosso Senhor cura este homem. E depois eles ficam sem ter o que dizer. Ora, passando esse acontecimento, digamos, eles ficam meio apanhados de surpresa pelo milagre, por esta cura impressionante, e depois, no meio desse digamos, embasbacamento das pessoas, Nosso Senhor, o que é que faz? Vê estes que chegam e tomam os primeiros lugares, ou seja, certamente outros fariseus, pessoas de alta casta e pessoas importantes. Então Nosso Senhor utiliza-se agora da linguagem da parábola e diz assim: quando fores convidado para um banquete nupcial, aquilo não era um banquete nupcial, então Nosso Senhor não estava a ir contra este ou contra aquele, não tinha necessidade de enfiar o capuz na cabeça. Nosso Senhor então cria esta história: quando fores para um banquete nupcial, não tomes o primeiro lugar. Pode acontecer que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e então aquele que vos convidou, a ambos, terá de te dizer: dá o lugar a este. E ficarás depois envergonhado se tiveres de ocupar o último lugar. Então é um conselho, vejam que é um conselho que Nosso Senhor dá, é um ato de caridade, que Nosso Senhor dá não para aquele fariseu também, mas não só para aquele fariseu, dá para todos os convidados, porque aquelas personagens que estavam ali a chegar à casa deste fariseu eram pessoas de alto rango, eram pessoas de senhoras de si mesmo, não é? Eram pessoas que tinham uma alta consideração pela sua própria autoridade, pela sua própria posição. E então chegavam com toda a descaradez e tomavam os primeiros lugares, não é? E então Nosso Senhor vê que o que faltava ali, aliás, uma pessoa que entrasse nessa refeição ficaria certamente, que tivesse olhos, não é? Poderia notar perfeitamente o contraste entre aquele homem santíssimo, que é o homem-Deus, Nosso Senhor, que espelhava virtude, que espelhava brilho, que era luminoso, e ao mesmo tempo esses homens, olhar escuro, olhar interesseiro, olhar matreiro, enfim, era uma diferença entre Nosso Senhor e aquelas figuras que ali estavam. E Nosso Senhor queria lhes fazer bem, porque Nosso Senhor vem para salvar os pecadores, lá está. Nosso Senhor quer-lhes fazer bem, mas não vai lhes dizer assim abertamente: tens tal defeito, não. Olha, sem dizer que vós tendes um defeito horroroso chamado orgulho. Não, procurem, até por o vosso próprio bem, procurem ser humildes. Aliás, diz a primeira leitura de hoje, que corrobora este Evangelho, não é? A desgraça do soberbo não tem cura. A desgraça do soberbo. Ou seja, quando a pessoa é soberba, é orgulhosa,
as desgraças ele não tem cura, ele vai ser humilhado a toda a hora. Ou seja, mais vale procurar ser humilde, não é? Que menos desgraças lhe acontecerão. Então, o Evangelho é bem sublinhado pela própria primeira leitura, aqui do livro de, se não estou a erro, do livro de Ben Sira. E inclusive o livro de Ben Sira vai elogiar enormemente a humildade. Então nós vemos que os fariseus gostavam de tomar o primeiro lugar, né, nas sinagogas, nos lugares, nas praças públicas, como o Nosso Senhor também irá criticar. E Nosso Senhor então fala-os ver o horror que é o orgulho. Então o orgulho, como disse no início, é o pai de todos os vícios. É a fonte de todos os defeitos. A preguiça, a sensualidade, a ira, a gula, qualquer defeito tem por base o orgulho. E por isso é que se diz que o orgulho, que está tão intrinsecamente em nós, enraigado pelo pecado original na nossa alma, o orgulho só acaba por morrer na nossa alma, sabem quando? Meia hora depois da morte. Meia hora depois da morte. Ou seja, é que o orgulho está tão enraigado em nós, que o orgulho só sai quando sai a alma. E por isso é que o defeito do orgulho tem de estar sempre a ser combatido. Não é? É mais ou menos como uma doença crónica. Nós temos uma doença crónica da alma, que é a pior de todas, que é chamada orgulho. Ora, eu até para podermos aprofundar um pouco da questão do orgulho, eu trouxe aqui um trecho de um livro famosíssimo, Manual da Estética e Mística, do Tanqueray, um autor francês, e que fala precisamente da questão do orgulho. Ele vai se basear, ao falar do orgulho, naquela primeira epístola de São João, que fala dos três tenazes do mundo que nos agarram ao mundo, que são a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E ao falar sobre a soberba da vida, diz ele assim, ou seja, que é propriamente o orgulho, ele comenta assim, que diz Bossuet foi um grande orador sacro do século XVII, XVIII, que o orgulho é uma depravação mais profunda ainda do que a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Porquê? Porque é um defeito do espírito e por isso é mais profundo. Por ele, o orgulho, o homem entrega a si mesmo, considera-se como o seu próprio Deus. Então, o ser humano é curioso, o ser humano orgulhoso, quanto mais orgulhoso, mais vai considerar que tudo parte dele e tudo deve tender para ele. Tudo deve se girar em torno dele. Esquecendo que Deus é o seu primeiro princípio e o último fim, estima-se a si mesmo em excesso. Aprecia as verdadeiras ou pertence às qualidades. Não é? Claro, as verdadeiras qualidades, ele gosta delas. Mas quando alguém lhe dá um elogio de uma qualidade que ele não tem, ele vai respirar aquele incenso, vai sentir-se tão bem. Ai, é até mais uma qualidade que nem conhecia em mim. Quer dizer, eu já conhecia essa qualidade, mas vejam como até os outros reconhecem esta qualidade que eu tenho. E às vezes o outro está apenas a fazer uma bajulação qualquer, que aquela qualidade não existe, mas enfim. Daí que o orgulhoso tem um espírito de independência ou de autonomia que o leva a subtrair-se à autoridade de Deus. Porque então o orgulhoso não gosta de se submeter a uma autoridade, e sobretudo a autoridade de Deus. Não gosta de seguir os mandamentos, não gosta de seguir os preceitos da Igreja, tem a sua própria religião, a sua própria fé, não é? Precisamente porque é orgulhoso. E depois o egoísmo, que lá está outro defeito ligado ao orgulho, inclina-o a operar para si mesmo, como se fosse o seu próprio fim. Claro, ele vai fazer com que todas as coisas girem em torno dele. Então este é um defeito, bom, este aqui depois continua. A este orgulho vem juntar-se a vaidade, pela qual se busca desordenadamente a estima. Quer dizer, nós hoje falamos tanto em autoestima, não é verdade? A estima é algo extraordinário, nós somos seres sociais. Não é? Um homem é um animal político, que não gosta de viver em sociedade. Não é? Entretanto, há uma estima que é proporcional àquilo que nós somos. E depois há um extremo, uma espécie, um excesso de estima, com o qual nós temos de ter muitíssimo cuidado. Então, o orgulhoso, precisamente, tem uma estima desordenada de si mesmo. Porque como tudo gira em torno dele, tudo deve ser feito para ele, todos devem falar acerca dele, todos devem olhar para ele, o resultado é desordenado, é uma pessoa desordenada, desequilibrada. E procura o quê? A aprovação e o louvor dos outros. Era o que acontecia aqui, caríssimos irmãos, era o que acontecia. Estes homens chegavam e tomavam os primeiros lugares, para que todos olhassem, pessoa importante, está no primeiro lugar, certamente é uma pessoa importante. Não era.
Porque certamente ia ser pego e, olha, desculpe, tem uma pessoa mais importante do que tu aqui, eu vou ter de pôr ali no último lugar, está bom? E o que é que acontece depois disso? Diz ele aqui. Este defeito produz outros. Quais são os outros? Esta vaidade, não é? A jactância, ou seja, o desejo da pessoa gabar-se, não é? Falar de si mesmo. Eu faço isto, eu fiz aquilo, eu farei aquilo outro. Depois, a ostentação, a aparência, a pessoa querer aparentar. E a hipocrisia, muitas vezes. Não é? A pessoa quer aparentar aquilo que nem tem, ou que não é. Então nós vemos, caríssimos irmãos, que este é um defeito com o qual, se alguém vem me dizer assim, olha, Sr. Padre, eu orgulho, eu acho que não tenho. Então eu vou dizer assim, então eu acho que a senhora tem um outro defeito, então. É cega. Porque o orgulho todos nós temos. Então o Sr. Padre tem orgulho. Não, eu tenho que combater contra o meu orgulho. E certamente tenho orgulho dentro de mim, claro. Com o qual eu tenho de combater. Dia a dia, momento a momento. Eu lembro-me uma vez, estávamos vários arautos num avião, e estava um homem assim, todos, via-se que era um galã, assim, com a camisa toda aberta, não sei quanto. E olhou para nós e viu o contraste, não é? Nós estávamos assim com o nosso hábito. E ele perguntou, mas quem são vocês? Por que estão vestidos assim? E nós não, somos religiosos, somos arautos do Evangelho, temos a nossa cruz, a cruz de Santiago estilizada, o vermelho do sacrifício, o branco da pureza, da integridade, enfim, a dificuldade para praticar os mandamentos, nós estamos aqui empenhados para anunciar o reino de Deus, somos arautos, inclusive. E ele olhava assim com uma cara de desprezo. Isso é orgulho. Orgulhosos? Vocês são orgulhosos? Como somos orgulhosos? Sim, isso é orgulho. Com essa... E, enfim, a conversa foi um pouco longa, mas foi interessante porque nós dissemos assim, mas espera aí, desculpe, mas orgulhosos? O orgulhoso é aquele que está cheio de si mesmo. Não é? Nós estamos a representar algo que não somos nós. Não é? Este hábito representa um ideal, é o ideal de Cristo, Nosso Senhor. Nós somos arautos, nós estamos a anunciar algo que não somos nós. Você não, você com essa roupa, você está a mostrar a si mesmo. Essa camisa, a cor dessa camisa, revela o que é que está por trás. Ou seja, tudo o que você veste quer mostrar a sua pessoa. Tudo o que nós vestimos quer mostrar uma outra pessoa, que é Cristo, Nosso Senhor. Quer mostrar um ideal que está acima de todos nós. Então você vê que precisamente o conceito que você tem de orgulho está completamente equivocado. Não é? Porque a meta que você tem não é a nossa meta. Certamente ele ia dizer que ele não era nada orgulhoso. Não? Era um pavão autêntico, mas não era nada orgulhoso, ele ia pensar. Mas até vemos que o orgulho é cego, não é? Porque ele era orgulhoso propriamente. Não é? E, entretanto, achava que aqueles que se vestem para anunciar o reino de Deus são orgulhosos. Então nós vemos, caríssimos irmãos, que este Evangelho é para todos nós. Nós temos necessidade de auscultar o nosso coração, auscultar a nossa mente, para vermos a necessidade de mudarmos, de lutarmos a cada momento contra este grande defeito, grande no sentido assim de principal, não é? Que está dentro da nossa alma. Depois há uma outra coisa interessante que no final deste Evangelho de hoje, Nosso Senhor dá um conselho ao próprio fariseu. Ele dá um conselho para toda a gente. Quando houver uma festa, um nupcial, não ocupe em primeiro lugar. Mas depois é curioso porque ele vai dar um conselho ao próprio fariseu, que é o anfitrião da festa, e diz: quando ofereceres um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos nem os teus irmãos, nem os teus parentes, porque eles podem convidar-te também a ti, não é? E tu terás uma retribuição. É que este homem tinha um interesse por trás. Este homem não estava a fazer um ato de caridade para com o Nosso Senhor, não. Aliás, o mais certo, que é o que dizem os principais autores, é que este homem chamou o Nosso Senhor para ir à sua casa, para que Nosso Senhor o colocasse numa posição mais alta, porque o povo tinha um entusiasmo por Nosso Senhor. Se ele se tornasse amigo do Nosso Senhor diante do povo, logo ele também ia subir na consideração do povo. Então ele estava a fazer um convite a Nosso Senhor por mero interesse. Era um mero interesse. Era um homem interesseiro, mais ou menos como aquelas pessoas riquíssimas, né, que nós conhecemos, cada um de uma esmola para um país desses paupérrimos, não é, do Oriente, ou enfim, e dão um dinheiro e depois ficam a fazer a propaganda. Não é? Fulano de tal deu $1 bilhão para alimentar as bocas famintas de tal país. Lindíssimo. Mas ele espera a retribuição. Ou seja, não tem virtude absolutamente nenhuma. E era o que este homem pretensamente queria fazer, não é? Subir na consideração dos outros, mas o interior dele estava cheio de soberba, porque ele queria a retribuição, queria os elogios do povo.
este homem, este fariseu é mesmo bom, porque ele é amigo do Divino Mestre. O Jesus veio à casa dele, vejam só. Então ele queria era realmente ter, ele era interesseiro, era oportunista. Então, caríssimos irmãos, vamos pedir a Nossa Senhora neste dia de hoje, neste domingo, que nos dê esta graça de lutarmos contra o orgulho. Como é que se luta contra o orgulho? Bom, um dos pontos, e com isto eu termino, é saber, isto agora é um ponto importante, porque foi o que não viram em Nosso Senhor, não é? É saber ver as qualidades alheias. O fariseu não viu as qualidades de Nosso Senhor. Ele tinha, o mestre, tinha Deus em sua casa, Deus feito homem, e olhava para Jesus como um rabi que está a fazer sombra à sua pessoa. Então, nós vemos que este homem não tinha admiração. E para vencer o orgulho, um dos principais motores é a pessoa ter a admiração e elogiar as qualidades dos outros. Eu estou a dizer isto, eu sei que não é nada fácil, porque eu já disse isso para 500 pessoas, pelo menos, e eu vejo que muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque é assim, é a resposta que a pessoa não queria receber. Ai, Sr. Padre, como é que eu combato o meu orgulho? Olha, é saber olhar para as qualidades alheias. Aquela pessoa da qual tem inveja, procura olhar e ver as qualidades dela. Aquela pessoa que você gosta de falar mal, procura ver que coisas ela tem de bom. Eu vejo que é curioso, é uma espécie de um instinto de conservação, não é? Por onde entra por um ouvido e sai pelo outro. A pessoa não consegue. Não consegue porque, lá está, o orgulho é grande demais. E por isso é que o orgulho tem de ser combatido par e passo, mas de uma forma que nós não podemos dar tréguas. E é este o convite então que eu vos dou hoje, neste domingo, ensolarado, que já estou a ficar meio também vermelhinho. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê sempre este desejo de perfeição como ela tinha, desejo de lutar a cada dia, a cada instante contra este terrível inimigo da nossa alma, o orgulho. E para que no final desta batalha, depois da nossa morte, que não acaba a batalha, não acaba antes, que Nossa Senhora nos dê essa compensação de termos lutado até ao fim e termos vencido este terrível orgulho, esta soberba da vida. Que Nossa Senhora nos dê a sua humildade, nos dê a sua despretenção e que nos faça caminhar para junto dela. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desde sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.